Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Dividendos em Alta. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre dividendos, estratégia de investimento em ações pagadoras de dividendos. Vamos ver se vale a pena realmente investir em dividendos ou se isso é uma falácia. Então curte o vídeo, inscreve no canal e vem com a gente. Bom, pessoal, antes de mais nada, vamos entender o que são esses dividendos, né? Eles são pagamentos feitos pelas empresas aos seus acionistas a partir de lucros. Então a empresa lucra um determinado valor, ela pega uma parte desse valor e distribui para os seus acionistas em bolsa. Tá? Então esses são os dividendos. E uma característica muito interessante para quem investe em dividendos é que é essencial o reinvestimento desses dividendos na mesma empresa ou numa outra empresa da sua carteira que esteja no momento mais ideal para a compra. Tá? É muito importante, principalmente no início da jornada, quando a gente está formando aquela bola de neve, né, fazendo a bola de neve crescer, que a gente está formando a nossa renda passiva, que a gente reinvista esses dividendos recebidos para potencialmente aumentar o retorno total do nosso investimento ao longo do tempo, através do conceito, né, dos juros compostos. E aí, para exemplificar bem o poder desses juros compostos aí, né, pessoal, vou dar um exemplo para vocês aqui da minha carteira de investimentos. Eu tenho 300 ações da Caixa Seguridade e ela vai aprovar agora na próxima assembleia aí 55 centavos por ação de dividendos, né? Contando que eu tenho 300 ações da Caixa Seguridade, eu vou receber então um total de R$ 165 de dividendos só nesse pagamento aí, tá? E aí o que acontece, pessoal? Eu vou pegar esse dividendo, eu vou reinvestir ele na empresa e esse valor aqui, por exemplo, daria para eu comprar mais 10 ações da Caixa Seguridade, e aí a próxima vez que ela for pagar dividendos, eu não vou receber mais sobre 100, eu vou receber sobre 110. E aí eu compro mais 10 ações dessa Caixa Seguridade, próxima vez ela já me paga sobre 120 ações, e assim sucessivamente, né? De forma que eu vou fazendo essa bola de neve crescer, cada vez mais recebendo mais dividendos, cada vez comprando mais ações, recebendo mais dividendos e fazendo os juros compostos aí trabalharem ao meu favor, formando então essa bola de neve dos dividendos, né, pessoal? E no que se baseia essa estratégia de dividendos? Basicamente, pessoal, você tem que comprar boas empresas, são empresas que têm lucro recorrente, que têm crescimento de receita, crescimento de lucro ao longo do tempo. De preferência, empresas de setores perenes da economia, são aqueles setores mais resilientes, que não sofrem com tantas oscilações de mercado, como bancos, seguradoras, saneamento, energia, né? São aqueles setores que durante crises econômicas eles apresentam uma resiliência maior e têm um impacto menor sobre essas empresas. A bons preços, né? A gente tem o nosso preço teto aí, é um preço que o máximo que a gente pode pagar para receber um valor adequado de dividendos. Então a gente tem que procurar comprar essas empresas sempre a bons preços, e empresas que fazem pagamentos regulares de dividendos, que tem na sua política, né, distribuir proventos aos acionistas. Então essas são as 4 pilares básicos aí da estratégia de dividendos. E aí, pessoal, entrando aqui na matéria de fato, né, sobre a estratégia dos dividendos, eles falam aqui que a estratégia de dividendos, além de clássica vantagem de oferecer retornos periódicos ao cotista, pode ser reinvestido ou resgatado, ela é vencedora e resiliente ao longo prazo, né? A gente já falou aqui da importância de reinvestir os dividendos, principalmente no início da jornada, a gente está fazendo ali os juros compostos crescerem e trabalharem a nosso favor, e a nossa bola de neve crescer nos investimentos, né? É uma estratégia que é muito resiliente e vencedora. Então muita gente já mostrou que isso funciona, né? Muita gente já, o Luiz Barsi aí é o maior exemplo disso. E ela é resiliente, pessoal, principalmente para quem está começando, ela mantém o cara no jogo, o investidor no jogo. Diante de uma crise, por exemplo, em que as cotações das empresas caem, e aí quem está, o investidor iniciante ali, ele vê o patrimônio dele perdendo valor, né? Essa característica de as empresas ir pagando dividendo e dinheiro pingando na conta com recorrência, isso não deixa ele desistir, mantém ele focado na estratégia. E além disso, eles falam aqui também que com paciência, conhecimento de mercado, é possível turbinar os ganhos por meio do reinvestimento dos dividendos, que é o que a gente já comentou com vocês. Então é um dinheiro que entra na conta isento de imposto de renda, principalmente se for sobre a forma de dividendos. Se for sobre a forma de JCP, tem incidência de imposto de renda, mas o valor já é debitado antes
de você receber o pagamento. Então, o valor que cai na sua conta na corretora já é o valor líquido, né? E esse valor reinvestido, você está multiplicando ele, porque você está colocando ele de volta no mercado para trabalhar e crescer mais. E aí nessa matéria, pessoal, eles fizeram um estudo onde eles avaliaram aplicações de 15, 10 e 5 anos e compararam as ações do índice neutro do Ibovespa, ações que pagam bons dividendos do índice do IDIV, da Bolsa de Valores, também o CDI e o IPCA. E em 15 anos, o Ibovespa teve uma valorização, as ações do Ibovespa, né, o índice neutro, de 228%, as ações do IDIV, de empresas boas pagadoras de dividendo, se valorizaram 491%, enquanto no período CDI 283% e o IPCA 135%. Então, se vocês observarem a linha vermelha aqui, que corresponde às ações do IDIV, ela se valorizou bem mais do que os outros três, inclusive mais do que o dobro do que o Ibovespa, né? Quando eles fizeram essa mesma avaliação por um período de 10 anos, eles observaram que as ações do Ibovespa em 10 anos se valorizaram 170%, as ações do IDIV se valorizaram ainda mais um pouquinho, mas foi muito parecido, né, a performance. O IDIV se valorizou 179%, CDI 143% e IPCA 178%. Mas ainda assim, o IDIV ganhou, né, do CDI e do IPCA durante 10 anos. Em 5 anos, né, pensando em investimentos em ações, é considerado até curto, no máximo médio prazo, mas aí em 5 anos o Ibovespa teve uma valorização de 32%, o IDIV mais do que o dobro, 66%, e também venceu o CDI e IPCA, né, que ficou em 46% e 34% nesse período aí de 5 anos. Então, para todos os cenários, os 3 períodos de tempo aí, o que mais valeu a pena o investimento foi nas ações pagadoras de dividendos. E aqui, para reforçar, né, a importância do reinvestimento dos dividendos para o retorno para o acionista, tem esse estudo aqui que eles fizeram por 20 anos, de 99 até 2019, onde eles simularam um investimento inicial aqui de R$10.000, tá? E no cenário 1, a pessoa só colocou esses R$10.000 e não investiu mais nada. Toda vez que ela recebia dividendos, ela sacava esse dividendo e não fez mais nenhum tipo de investimento. E aí, durante esses 20 anos, os R$10.000 se valorizaram para R$ 97.500, correspondendo aí a uma valorização de 812%. Já no cenário 2, a pessoa colocou R$10.000, toda vez que ela recebia dividendos, ela reinvestia dividendos nas empresas. E aí ela conseguiu um retorno de R$340.000, esses R$10.000 então se transformaram ao final de 20 anos em R$340.000, corresponde aí a uma valorização de quase 3.000% em relação ao investimento inicial. Então percebam aí, pessoal, a importância de se reinvestir esses dividendos. Se a gente tirar essa diferença aqui, a gente vai observar que o reinvestimento dos dividendos aumentou a performance da valorização em 70%. Então 70% desse retorno aqui foi graças ao reinvestimento dos dividendos durante esse período. E aí na matéria também eles falam de uma maneira muito interessante sobre manter o foco na estratégia. É muito importante ser fiel à estratégia e não se distrair. Destacam aí que muitos investidores abandonam a renda variável. Por quê? Porque entram em momentos de euforia no mercado, compram ações na alta e vendem na baixa. Então, quando a taxa de juros começa a cair, as ações começam a subir, e aí todo mundo começa a falar de bolsa, é o momento em que muitos investidores entram no momento errado, pagam caro numa ação, sem saber direito o que está fazendo, né? E de repente vem uma crise, vem alguma coisa, esse preço, essas cotações começam a cair, o investidor vende tudo correndo, com medo, em pânico, e sai falando que bolsa é cassino. Então é muito importante você ter uma estratégia de investimento e se manter fiel a ela ao longo do tempo, porque o investimento em bolsa é médio e longo prazo. Não adianta você querer retorno rápido, porque aí você não é um investidor, né? Você é um especulador. Até porque, mesmo dentro da sua estratégia, por exemplo, a estratégia de dividendos, que geralmente tem um foco em companhias mais consolidadas, ela pode sofrer forte solavanco. Que é o exemplo que ocorreu aí esses dias, né, com a Petrobras, em que a empresa anunciou que não vai pagar mais dividendos extraordinários, não iria pagar mais dividendos extraordinários referente ao quarto trimestre de 2023, ia pagar somente o mínimo previsto na política da empresa, e isso fez as cotações desabarem aí mais de 10% em um único dia. Então, se você comprou essa empresa sem uma estratégia clara, sem saber direito o que está fazendo, pagou caro nessa ação,
você viu seu patrimônio deteriorar em 10% em um único dia. E aí, se você não tiver estômago para isso, você vai vender ações na baixa e sair falando que bolsa é cassino. Se você comprou com estratégia, sabendo o que estava fazendo, essa redução aqui na cotação pode representar até uma oportunidade de investimento, dependendo da sua estratégia. Então é muito importante manter esse foco, porque vai acontecer momentos em que as ações vão caírem e aí você tem que estar preparado para saber o que fazer. E outro ponto que eles tocam aí nessa matéria é a importância da diversificação nos investimentos. É clichê, mas é muito importante montar uma carteira variada, né? Porque até mesmo as ações mais perenes aí podem passar por alguma turbulência, podem sofrer momentos nebulosos que eles chamam aqui. Um exemplo claro foi esse da Petrobras aí que a gente acabou de falar. E aí eles destacam aqui, né, que os papéis com os melhores proventos se concentram em setores que contam com mais previsibilidade: bancos, energia, água, saneamento, e aí tem também o setor de seguros, o setor de telecom, que constituem lá os setores best, né? Lembrando, pessoal, que sempre o ideal é priorizar a companhia que lucram, tem lucros recorrentes, distribui lucros, esses lucros na forma de proventos, dividendos e JCP, né? E que de preferência estejam com as cotações abaixo do valor patrimonial, abaixo do seu preço teto, em preços razoáveis. Quando a gente consegue achar essa oportunidade, é o momento ideal para se investir nessa empresa. Porém, pessoal, mesmo quando a gente acha uma ação que tem um preço baixo, paga altos dividendos, está com um dividend yield interessante, mesmo assim não é suficiente para você definir essa empresa como uma boa pagadora de dividendos. É preciso analisar o histórico de distribuição de proventos dessa empresa, se esse dividend yield alto, se esse provento alto que ela está pagando ali não é devido a um efeito não recorrente, até porque o dividendo distribuído no passado não garante dividendo futuro, né, pessoal? Então é preciso ficar atento à periodicidade dos pagamentos para ter certeza de que esses recursos são consistentes. E muito importante olhar a sustentabilidade dos dividendos. Eles estão vindo de lucros da empresa, esses dividendos são recorrentes, a empresa gera lucros recorrentes, ou eles estão vindo de algum caixa que a empresa tinha em excesso. Aí ele deu até um exemplo aqui, ó. A empresa, por exemplo, pode ter vendido alguma coisa e gerou um caixa adicional e resolveu distribuir isso para os seus acionistas. No próximo ano, ela não vai ter esse recurso adicional, então o dividend yield vai cair. É preciso estar atento a essas questões aí para poder decidir se vai ou não investir nessas empresas. E aí eu também sigo essa estratégia, né, de investimento em ações pagadoras de dividendos. Estou no início da minha jornada aí. Comecei no ano de 2023, vocês podem observar que em janeiro, fevereiro não recebi nada. Fechei o ano recebendo R$ 1.100 no total, que deu uma média de R$ 91 de média por mês durante o ano de 2023. No ano de 2024 eu já recebi mais do que eu recebi no ano de 2023 inteiro, né? Até maio aí eu já vou ter recebido R$ 1.100 também, dá uma média aí quase R$ 100 por mês de dividendo, e a meta é fechar o ano com o triplo de dividendo do ano passado. Então eu quero fechar o ano recebendo pelo menos R$ 270 de dividendos por mês. E se você chegou até aqui, já curte o vídeo, inscreve no canal, para você não perder nada aí, para a gente compartilhar nosso conhecimento. É só um clique aí para você, mas me ajuda muito aqui no meu processo de crescimento do YouTube, tá, pessoal? Por favor. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!